Olá, bem-vindos e bem-vindas ao grupo de estudo, a mais uma sessão do grupo de estudo. Hoje a sessão número 33. Estamos no capítulo 10.2, Organização de Comuns, e do, ficamos a meio desse ponto do capítulo. Portanto, este ponto está dividido em vários subpontos, não é? Chama-se 10.2 Organização de Comuns, faz a definição, introduz o propósito da organização, os 5 princípios, a governação da organização de comuns, a escala da organização, colaboração e cocriação, a missão, os níveis de comprometimento, e íamos começar as metodologias, era onde estávamos. Quero-vos dizer que este tópico de organizações de comuns tem sido algo que eu tenho explorado ao longo dos últimos anos, desde o João Sem Medo. Portanto, já lá vão 4 instâncias, não é? João Sem Medo, ou melhor está a Organização de Comuns, a Fundação Terra Agora e o Centro Ecológico Alcanforado. E para mim é um dos grandes tópicos no saltar, na distinção entre as sociedades regenerativas e as sociedades de comuns, a forma como nos organizamos e, em particular, por estas maneiras de organizar que não envolvem propriedade, ou que está a ficar conhecido como Organizational Stewardship ou Ownership Stewardship ou Stewardship Ownership. Onde há princípios comuns, não é? Elas depois têm várias variações, mas em geral os princípios são comuns. Okay. Qual é as metodologias ou práticas, ou algumas das metodologias ou práticas que estas organizações usam ou podem usar ou têm notado que estão a usar? É isso que vamos começar agora aqui a introduzir. Algumas práticas e os mapas de pensamento que as constituem podem facilitar e abrir caminho para as sociedades e organizações de comuns, para além das 4 práticas principais, a teoria integral, a teoria U, Possibility Management e desenvolvimento regenerativo. A saber, o Dragon Dreaming, que é uma prática de gestão de projetos, podemos dizer assim, colaborativa, toda feita em equipa, em colaboração em comunidade. O Art of Hosting, que é a capacidade de segurar espaço e usar ferramentas para segurar espaços para os grupos, portanto, participação e colaboração. O Warm Data, que é uma metodologia, uma prática para fazer harvesting, fazer a colheita de histórias, narrativas, dos dados quentes, da parte emocional, daquilo que tem a ver com o melhor do humano e que é particularmente relevante em contextos de muita incerteza. A Sociocracia 3.0 e o Toros Technology do Possibility Management, que é como se fosse a Sociocracia 4.0, a permacultura social e política, aqui do universo da permacultura, o Asset Based Community Development, o ABC, conhecido como ABC, desenvolvido por John McKnight, é uma prática, e pelo Kretzmann, é uma prática para tornar as comunidades resilientes e empoderadas, partindo dos seus recursos, capacidades e talentos locais, em vez de ficar apenas em problemas e necessidades, de ter uma prática de desenvolvimento de comunidades, em particular comunidades territoriais, e pode ser muito importante ou muito interessante na utilização em organizações de comum de base territorial. Pedagogia da cooperação é uma abordagem transdisciplinar cujo propósito é criar ambientes e relacionamentos colaborativos em mundo de jogos. Este é um livro que a Bamboal editou em Portugal e é uma metodologia de facto muito interessante, em particular para contextos educativos e de comunidades. A metodologia Oasis, desenvolvida pelo Instituto Telos, é uma abordagem de ativação de comunidades que parte do princípio de que todos temos algo a oferecer e que os sonhos coletivos podem se tornar realidade através de colaboração. Permite ativar o protagonismo local, especialmente em comunidades periféricas, promovendo
transformações rápidas e sustentáveis com recursos disponíveis. Nós apresentamos aqui no João Sem Medo várias vezes projetos com o Oasis, bem como com o Dragon Dream, Art of Hosting. Organizamos em Portugal 2 ou 3 Art of Hosting, o curso de Sociocracia. Portanto, todas estas práticas estiveram presentes e foram socializadas no João Sem Medo. E esta do Oasis, ela permite, por exemplo, em escolas, em bairros, em comunidades, em hospitais, fazer durante 2 ou 3 dias uma intervenção rápida que mobiliza a inteligência da comunidade e que muda qualquer coisa. Há algo que precisa ser feito e a comunidade é mobilizada e aquele sonho que se concretiza. Pode ser a reformulação de uma aula do hospital, a introdução de uma horta comunitária num bairro ou numa horta pedagógica na escola, enfim, vários elementos deste tipo. Exemplos do que podem ser ou que podem configurar organizações de comuns ou perto disso. Não há uma figura jurídica para a organização de comuns. Há experimentos que têm muitas pontes com organizações de comuns. Alguns deles, o movimento cooperativo no País Basco, portanto as cooperativas Madragon, o movimento cooperativo no Reino Unido, as cooperativas COP, o NER Grupo também no País Basco, e o que eles estão a fazer ali com as organizações não auto-organizadas, as prisões sem guarda no Brasil, projeto de cuidado pela associação e proteção e assistência aos condenados, a APAC, como se fosse uma espécie de prisão de comuns, isto é, uma organização de comuns que é uma prisão, introduzida em Portugal para Confiar, e hoje também temos a APAC Portugal, portanto, a Confiar fez a parceria com a APAC, e entretanto a APAC criou-se mesmo em Portugal. O Schumacher College caminha para ser uma escola de comuns, muito perto de uma organização de comuns que segura o espaço para uma universidade. Comunidades de produção energética, projetos como Auroville, Findor, Motavera, o Traditional Dream Factory com o seu DAO, com o seu Distributed Autonomous Organization, ou as Janeiras com o seu DAO. As Janeiras também têm uma gravação, quer do Traditional Dream Factory, quer das Janeiras, nos recursos, portanto no anexo que tem a ver com os recursos, tem lá os links para as entrevistas e podem encontrar entrevistas com estes projetos. Portanto, são exemplos de projetos, mundos de jogos que têm pontes estabelecidas com a organização de comuns. De seguida apresento alguns casos em que estive diretamente envolvido como desenhador e que tiveram um caráter intencional no desenho de organizações de comuns. Primeiro, João Sem Medo, uma comunidade de empreendedores evolucionários em Lisboa, Portugal, entre 2010 e 2019, foi onde o conceito começou a emergir a partir da experimentação. No anexo 2D apresenta-se o caso de forma mais detalhada. E isto foi aqui que eu comecei a dar conta dos princípios e da forma de funcionar da organização de comuns. João Sem Medo era uma organização sem centro, sem hierarquia, auto-organizada. Então, aqui começou, de facto, a nascer esse caso. A Homeostase Organização de Comuns foi a primeira tentativa intencional de formar uma organização de comuns a partir de uma rede de profissionais em tecnologias de informação. Juridicamente, a organização de comuns seria uma cooperativa formada por organizações individuais, limitadas dos membros, teria 10 membros iniciais e 3 missões: Big Data, operações e software para gestão de operações. Na votação em 2016 para a Constituição, 5 pessoas opuseram-se à transformação porque queriam continuar com o modelo existente. A informação disponível é resultado deste caso. Portanto, está no meu site, no meu site está lá um documento que tem estruturado a organização de comuns, e bem como um anexo neste livro, e resulta deste projeto. Portanto, essa formalização, digamos assim, veio da homeostase, do caso da homeostase. A Fundação Terra Agora é a segunda tentativa intencional
A Fundação está constituída e a funcionar desde janeiro de 2024. No desenho, implementou-se o anel de legitimidade e missão. O de conhecimento não foi desenhado. É nas cartas de princípios e códigos de ética que se podem encontrar os principais elementos. O tema principal é a propriedade da terra, introduz o conceito de propriedade perpétua, e a governação da terra para a sua regeneração a muito longo prazo. Os fundadores ficaram com o seu poder diminuído, sendo a responsabilidade da sociedade portuguesa, dos comuns, a viver em Portugal. A Fundação é um projeto que retira terras do mercado, ou recebe por donativo ou por aquisição terras do mercado e depois desenvolve projetos por entidades guardiões, projetos de muito, muito longo prazo para regenerar aquelas terras e colocá-las ao serviço das nossas e das próximas gerações. O Centro Ecológico Alcanforado foi a terceira tentativa intencional. O Mundo Jogo iniciou-se em dezembro de 2023 e está em desenho. É um centro ecológico para a iniciação de jovens à idade adulta e às sociedades regenerativas. Poderá seguir a lógica de uma fundação que é a proprietária da terra e faz land stewardship, exemplo, Fundação Terra Agora, uma associação que é entidade guardião e que cuida da terra, e uma empresa limitada que é detida 100% pela associação e que faz a gestão do centro e da sua missão, programas. É na associação que os comuns estão representados, define o propósito e faz a decisão prática. Na empresa faz a gestão económica e de missão. Portanto, isto era o desenho, portanto, na prática teríamos, por exemplo, a entidade como a Terra Agora, que seria a proprietária do terreno, a associação que seria a entidade guardião e depois a associação constituía uma empresa, do qual a associação era 100% dona, e essa empresa que fazia a parte económica, e os resultados que fossem gerados pela empresa eram para a associação fazer o seu restauro ecológico e a sua missão social. Então, este desenho é um desenho, como Portugal não tem ainda a empresa social como figura jurídica, é dos poucos países na Europa que não têm essa possibilidade, este desenho da associação mais a empresa permite fazer isso, permite ter aqui uma constituição desse tipo. Então, são alguns exemplos dessas organizações de comuns. 10.3, evolução da propriedade. As sociedades tradicionais operam sobretudo com base em burocracias hierarquizadas. As empresas limitadas e as sociedades anónimas são exemplos disso. A evolução das burocracias em torno da eficácia e para as burocracias profissionais mais técnicas são exemplos de estruturas a operar nas sociedades de mercado, e as sociedades anónimas tornaram-se um instrumento importante nesta. Nas sociedades de impacto, outros instrumentos foram adotados, desde logo as associações cooperativas, em geral as associações não governamentais, bem como propostas de evolução nas empresas, como as empresas sociais ou as B Corp. Nas sociedades regenerativas estão a aparecer os DAOs, as organizações descentralizadas, distribuídas e autónomas. Faço um breve resumo abaixo. Portanto, tradicional, EG 1.0, limitada, empresa limitada, foco, controle, estabilidade e manutenção da ordem, modelo, organizações com estrutura hierárquica, burocracias, sócios, o objetivo de garantir a segurança jurídica e a responsabilidade limitada dos sócios. No mercado, o EG utilizou muito as sociedades anónimas, e vai por aí, portanto, os mercados de capitais e afins, o foco, crescimento económico, competitividade e maximização do lucro, o modelo, empresa de grande porte, com o mercado acionista, procurando crescimento e lucro para os acionistas, objetivo, expansão através do mercado livre, onde as forças económicas definem o desempenho. No impacto, no EGO 3.0, cooperativas, empresas sociais, ONGs, foco, impacto social e ambiental, resolução de problemas objetivos. O modelo, organizações com governação cooperativa ou orientada para a missão social, com ênfase em responsabilidade social e ambiental. Redes de colaboração, multi-stakeholder. O objetivo aqui é criar valor social e ambiental, resolvendo questões coletivas de forma sustentável e muito usando as estruturas de negociação. As regenerativas, ou EC 1.0, por exemplo, os DAOs, as organizações autónomas distribuídas descentralizadas, do foco a regeneração de sistemas sociais e ecológicos, modelo organizações que operam com governação distribuída e colaborativa, priorizando a regeneração de ecossistemas e a criação de valor sustentável para todos, o objetivo de regenerar e manter ecossistemas sociais e ambientais de forma sustentável e inclusiva,
com base em princípios de autogovernação e equilíbrio. Os comuns, a organização de comuns, portanto, EGO 2.0, foco, co-criação consciente, gestão colaborativa de bens comuns e criação de legado, modelo de organizações onde os bens comuns, naturais e sociais, são geridos, também se pode dizer aqui culturais, eventualmente digitais, são geridos coletivamente pela comunidade com governança descentralizada e ação sustentável. Eu não gosto muito desta, para mim sim funciona os naturais e os sociais, e dentro dos sociais eu estou a incluir os culturais. Eu não gosto muito da distinção dos digitais, porque para mim os digitais têm que servir um dos outros, ou a cultura ou o conhecimento, e portanto estão, nesse contexto estão a servir um dos outros. Per si, eles não são, na minha perspectiva, um bem comum per si, só por serem digital. Não é? Por exemplo, nós podemos dizer que as infraestruturas de energia são um bem comum e que as infraestruturas de comunicações também, que as infraestruturas de computação também. Mas não é em si por serem digitais, é porque são uma infraestrutura que são usadas. Eu estou a distinguir entre as infraestruturas de comunicação que nos permitem ter acesso a aplicações como as redes móveis, ou as redes fixas, ou os satélites e afins, e as estruturas de computação, por exemplo, as clouds, as plataformas que permitem ter servidores remotos, por aí fora. Okay? File system partilhados, as apps que estão disponíveis sobre a internet, sobre os protocolos de internet. Estou a chamar isso a infraestrutura de computação. O objetivo de garantir a preservação e a regeneração de recursos compartilhados com o foco no bem-estar individual, coletivo e da terra. Está aqui. E da terra. Uma das distinções-chave é a proposta de alteração dos modelos de propriedade da terra e das organizações. O público e privado versus comuns. Este diálogo muito comum nos dias de hoje e fundou a base, digamos assim, das sociedades de mercado, a introdução da propriedade privada. Nas sociedades de comuns, a dicotomia entre o público e privado dilui-se, pois o foco está na gestão de comuns e no cuidado dos bens comuns. Aqui, gestão de comuns, não no sentido de... Eu distingo, não é? Como vimos no início, entre os comuns e os bens comuns. Quando eu estou a falar de gestão de comuns, somos os comuns que estão a fazer a gestão dos bens comuns. Em vez de ter um modelo baseado em propriedade privada ou pública, onde os recursos são controlados por uma parte específica, indivíduo ou governo. A propriedade é entendida como algo compartilhado e coletivo pela comunidade local, em que a responsabilidade é das pessoas que a servem naquele momento. Alguns exemplos aqui que vão nesta direção. O Equador e a Bolívia alteraram as suas constituições para incluir o direito da terra, dando dignidade constitucional e jurídica à terra. Isto foi em 2008 e em 2009, respectivamente. E aqui começa-se pelo movimento, como aconteceu, por exemplo, quando acabou a escravatura, quando as constituições começaram a reconhecer que nenhum outro ser humano podia ser dono de um outro ser humano. Então é esse movimento que está aqui. A Nova Zelândia deu personalidade jurídica ao rio Waimagu em 2017 e abriu um precedente grande. Este rio é sagrado para uma cultura tradicional na Nova Zelândia e passaram eles a ser o guardião e, portanto, deixou de estar no âmbito da esfera privada ou pública e passa a estar neste lugar do não ownership, de não haver um proprietário. Constituição Popular elaborada entre 2008 e 2008 na Islândia, aprovada por referendo. A cidade de Viena, município, tem 30% de habitação, 20% é cooperativa, ou seja, 50% estão nas mãos públicas ou semipúblicas para travar a gentrificação e garantir que a cidade é dos e para os vienenses, no sentido das pessoas que escolhem viver e servir em Viena da Áustria. Lisboa tem menos de 10%. Não é? E aqui é, digamos, não é uma organização de comuns no sentido tradicional, mas está lá, está a chegar lá. Portanto, há uma colaboração entre a parte cooperativa e a parte pública no sentido de transcender esta ideia da propriedade e ela ficar agarrada à cidade e às pessoas que lá estão. A Fundação Terra Agora está a trabalhar a propriedade da terra e modelos de cuidar da terra a muito, muito longo prazo, propriedade perpétua da terra. A Crisos é um fundo que adquire empresas, transforma em organizações
quase de comuns e não são literalmente comuns, mas têm alguns princípios similares e define a propriedade perpétua das organizações. Portanto, ou passam a ser organizações employee-owned, mas tipicamente a ideia é não voltar a ter este contexto de proprietário, de maneira a que elas se mantenham auto-organizadas e geridas pelas próprias pessoas que lá trabalham em cada momento. Os Community Land Trusts, em Portugal temos o exemplo dos Baldis, podem representar cerca de 10% do território português. Estão a ser usados em várias partes do mundo para sair da dicotomia do público e privado, em particular na habitação. A Fundação Purpose também está a trabalhar no tema da propriedade das organizações. Eles chamam Steward Ownership. E definiram este conceito e têm estado a trabalhar este conceito e a ajudar muitas organizações a adotar esta estrutura. Aqui um dos exemplos base, um dos pontos onde eles partiram é o exemplo da Bosch, mas há outras coisas. Em Portugal, a Critical Software está a fazer diligências para enverdar por esta maneira de pensar. A agricultura apoiada pela comunidade, o Community Support Agriculture, ou as comunidades de energia renováveis. Em Portugal, eu tenho uma entrevista, portanto, naqueles recursos que eu falei ainda há pouco e que podem ser vistos aqui num dos anexos. Há uma entrevista sobre a Community Support Agriculture, portanto, a agricultura apoiada pela comunidade na Roda dos Vinhos, e há também a Copérnico, a cooperativa Copérnico, que tem estado a promover as comunidades de energia renováveis um pouco por todo o lado e está a desenvolver isso. Os DAOs, guiados por tecnologia, neste caso por tecnologia peer-to-peer, blockchain, estão a ser usados para criar tokens que representam direitos de uso, gestão, governação, que vai para além do acionista. São perpétuos e podem assegurar compromissos operacionais. Exemplo, a moeda SEEDS é uma moeda que está no momento ligada aqui aos DAOs. E já foi encontrada algumas formalizações para poder tornar jurídicos os DAOs, quer nos Estados Unidos, quer na Europa. Comunidade Celo, uma comunidade que é um Community Land Trust, e muito interessante. As cooperativas Madragon do País Basco, que já referi, ou a Coop da Inglaterra, as aldeias de Oroville na Índia, é a aldeia de Oroville, ou é a aldeia Findorm na Escócia, e estas aldeias têm uma quantidade de serviços que já estão a ser muito geridos nesta lógica de organização de comuns. Por exemplo, Findorm tem partilha de carros, portanto, é a aldeia que é dona dos carros e toda a comunidade usa os carros. Portanto, há aqui já vários serviços, várias maneiras de pensar que estão dentro desta lógica das comunidades e das organizações de comuns. Economia de comuns. 10.4. Na economia de comuns, isto é, na economia que emerge no contexto das sociedades de comuns, portanto, que usa as suas estruturas imunéticas, é uma economia baseada em valores não materiais e focada no bem comum. É o resultado da ação das organizações de comuns. É uma economia tokenizada, muito provavelmente suportada por tecnologia 3.0, e que em muitas situações poderá dispensar o uso de moeda, sendo as suas transações suportadas, em parte ou no todo, por trocas, transações bem definidas. Exemplo, a criança que frequenta a organização de comuns, escola, ou a pessoa que recorre à organização de comuns, tribunal, o uso da organização de comuns que gera o sistema de transportes da vila. Por exemplo, isto aqui já está a ser usado em Cascais. As pessoas que são moradoras de Cascais têm o sistema de transportes, uma espécie de metro de superfície gratuito para o seu dia-a-dia. É um exemplo que já está dentro desta lógica. Nós podemos recorrer aos tribunais e ter a escola pública também já com isto. Portanto, isto começa a estar presente em cima da mesa, embora não esteja completamente formalizado e tendo aqui este contexto. Muitos dos exemplos dados anteriormente são exemplos comuns à economia. E vou aproveitar para dar exemplos do mundo digital, que também são muito inspiradores e que inspiraram muito estas coisas. Há algo que quero dizer sobre esta possibilidade da economia ser tokenizada e suportada, muito provavelmente suportada por tecnologia. Isto implica, de facto, uma mudança de pensamento ao nível das infraestruturas. Isso
não é só evidenciada por isto, mas a resiliência, o desenho de resiliência, a tolerância a falhas e permitir que um sistema, como aconteceu com o apagão, que uma zona do país ou da Península Ibérica tem um problema e toda a Península Ibérica, uma grande parte da Península Ibérica fica sem energia elétrica, isso não funciona, não é ok. E, portanto, nós precisamos desenhar infraestruturas que sejam distribuídas e que sejam locais, com capacidade de resiliência. Não é um ponto da rede cai e todo o resto da rede mantém-se. Isso quer em relação à energia, à água, uma boa parte, se não toda, a produção de alimentos, serviços de educação, de cultura, de saúde e bem-estar, tudo isso tem que estar localizado, estas infraestruturas têm que estar resilientes, bem como as infraestruturas de comunicações, de computação. Sim, hoje começa-se a falar das pequenas centrais, por exemplo, as centrais a tório, que são pequenas centrais que podem ter a capacidade de uma cidade ou de abastecer uma vila. Então, é este tipo de pensamento que precisa estar em cima da mesa e para ser desenhado. E também na água. A água é um tema muito importante, muitas vezes ignorado neste contexto das infraestruturas, mas que não pode ser, porque nós sem água, a vida depende da água, não é? Como do ar, do plantar água e plantar ar são aspectos muito importantes, portanto os serviços de ecossistema que são proporcionados pelas nossas florestas e, portanto, também esta infraestrutura base da vida, portanto, sistemas naturais, florestas naturais, localmente, que possam, de facto, contribuir para esta criação de valor e do bem comum. Portanto, e isto é um pensamento que as organizações de comuns têm presentes, uma vez que elas estão completamente focadas nestes bens comuns. E, sendo elas de natureza local, pois, por maioria de razão, é aqui que elas atuam. Do mundo digital há vários exemplos, casos que são inspiração em modelos para muitos outros. Os Creative Commons, que lida com os direitos de autor digitais, um modelo de comuns para comuns, o Open Source, modelos de colaboração e co-criação de comuns para comuns que têm nascido na indústria de software, estão em quase todos os setores de atividade, incluindo a agricultura e a habitação. Por exemplo, hoje temos material agrícola e material de construção de habitação que está em open source e que nós podemos fazer download e montar nós próprios, encomendar e produzir no nosso contexto. Portanto, isso é, de facto, para mim, uma das grandes direções de evolução para irmos para o contexto dos comuns e onde os digitais, portanto, onde as comunidades digitais e os comuns digitais foram e são pioneiros neste contexto. A Wikipedia, Enciclopédia Universal Digital de Comuns para Comuns, e suportada pela economia da dada, e vem várias dimensões, nas contribuições individuais, na inteligência coletiva, nas revisões e no suporte financeiro. Portanto, são grandes exemplos. Por exemplo, a Wikipédia é uma fundação, a sua figura jurídica é uma fundação e tem chapters locais distribuídos que permitem a descentralização, nomeadamente em torno da língua. Ambos os casos são bons pontos de partida para organizações de comuns, em particular por serem mundiais, envolverem várias regiões, línguas e culturas. Este é um grande tema para as organizações multinacionais, como as tornarem organizações de comuns que serão multidões, macro, de congregações locais, micro, usando o mapa dos 7 níveis de pertença que nós falamos no capítulo da equipe. Portanto, é muito importante, é uma pergunta basilar, porque nós estamos a ficar com organizações que são gigantes, maiores que os próprios países, economias maiores que os próprios países, e isso não funciona. Dádiva, vemos isto a algures num ponto aí quando falamos de sombra. Dádiva, Charles Eisenstein, no seu livro Secret Economy, lança as bases para uma economia de comuns baseada na dádiva, ou seja, nos valores não materiais, como se refere na comunidade Possibility Management. Na comunidade de desenvolvimento regenerativo fala-se dos 5 retornos ou capitais, natural, social, humano, construído e económico. Vimos isto também quando falamos sobre o dinheiro. A comunidade Service Space nos Estados Unidos tem vindo a experimentar nesta direção e os trabalhos do seu fundador, Nipun, são uma referência. Aqui é uma referência, são uma referência. São uma referência e experiência neste contexto. Otto Schammer escreveu um artigo sobre o papel da filantropia
numa sociedade de impacto e regenerativa, apontando nesta direção de o sistema financeiro apontar os ecossistemas e a transformação social baseada em consciência. Na João Sem Medo experimentamos com a dádiva, que chamamos gratuito. No anexo 2.d podemos ver a ética do gratuito, bem como o manifesto do João Sem Medo, onde tornava consciente a experimentação na economia não material da dádiva. Cada pessoa colocava à disposição do coletivo o seu saber e experiência e recebia dos outros o mesmo. A relação fazia-se por cima pelo que era mais valioso por cada pessoa. Uma variação que está sistematizada no anexo 2G e que foi aplicada no João Sem Medo em vários eventos e seguida pelo Vasco Gaspar nos seus eventos, a partir de exemplos como o Service Space e o Movimento de Transição, é da economia da dádiva, baseada na valorização consciente. O processo de valorização é feito em grupo, como parte do evento, e envolve vários passos que levam a pessoa a fazer uma valorização e a ver como pode retribuir, usando valores materiais e não materiais, em função do valor que a ação teve para si e das suas capacidades materiais e não materiais. Posso não ter recursos financeiros e ter tempo e saber dar mensagens ayurvédicas ou ser perito em redes sociais e estar disponível para fazer 20 horas para o mundo de jogo. E a troca não tem que ser direta, pode ser a uma terceira parte, como por exemplo acompanhar alguém a morrer ou apoiar um mundo de jogo de acolhimento de animais, para dar 2 exemplos reais que aconteceram nos workshops onde foi aplicado isto. O processo apresentado no anexo 2G foi adotado por várias pessoas e entidades, sendo um exemplo a editora de livros regenerativos que edita este livro. A Bambó Portugal experimentou usar a economia da dádiva para os seus livros e teve experimentos nessa direção, usando aquele modelo que está descrito no anexo. Uma variação que tem sido aplicada com frequência em várias comunidades é a valorização consciente, isto é fixado um intervalo e há uma dádiva consciente nesse intervalo, que é desenhado para ser inclusivo, em que pessoas com mais recursos compensam pessoas com menos recursos naquele momento e o sistema tende para um equilíbrio. Portanto, isto tem sido, eu tenho trabalhado muito com isto nestes últimos anos e convida-se as pessoas a fazer uma avaliação em função do que elas podem, da percepção que aquele evento vai ter para elas, da percepção da sua qualidade, elas poderem valorizar. Então aqueles que podem mais valorizam com o valor mais alto no intervalo, aqueles que podem menos. Também há aqui uma que se coloca que é entre as pessoas que são individuais e que têm tendência a ver por valores mais baixos e as empresas têm tendência a ver por valores mais altos. Portanto, isto permite, de facto, ter aqui uma multiplicidade. E o que eu tenho notado é que é relativamente importante que o mínimo e o máximo estejam na ordem do dobro, para permitir, por exemplo, que as empresas estejam mais perto do dobro das contribuições dos individuais, portanto, compensando assim os impostos e o sistema de impostos. Claro que isto varia com a percentagem de impostos, mas em grosso modo estamos a falar de algo assim. Felicidade pública. Vários economistas, sociólogos e psicólogos começam a estudar a felicidade pública, o bem-estar individual e o bem-estar coletivo como bens comuns. Em Portugal, este esforço tem sido liderado pela Helena Marujo e o falecido Luís Neto. O economista italiano Luciano Bruni tem sido uma dessas pessoas a trabalhar nestes temas, ver anexo 2E. No Butão foi instalado o primeiro laboratório social para medição da felicidade pública e criado o Índice de Felicidade Pública, o GNH. O Prezi Institute suportou o Laboratório de Felicidade Pública, o GNH Lab. Os estudos e índices mundiais de felicidade são hoje indicadores cada vez mais utilizados pelos governos ocidentais e a psicologia positiva colocou em cima da mesa um estudo de variáveis individuais e coletivas, valores não materiais, que são vitais para o bem-estar individual e coletivo, como a esperança, a temperança e o amor. Ao nível individual temos os IDGs. Os SDGs e os IDGs são indicadores das sociedades de impacto, com a estrutura dos 5 P's: prosperidade, pessoas, planeta, parcerias e paz. A comunidade de Possibility Management criou um primeiro modelo para as sociedades regenerativas e de comuns, que é a REG, os Regenerative Heart Goals, e que estão aqui, podem ser consultados aqui no link que está facultado nas notas, na footnotes. Moedas livres. Vemos a experimentação
de sistemas de rendimentos incondicionais universais em que os comuns recebem um determinado valor do Estado. Estes experimentos que têm sido feitos um pouco por todo o mundo podem ser expandidos. Na experiência das moedas livres, cada participante, cada comum, recebe uma quantia regular para participar no mundo de jogo, aplicada integralmente a uma sociedade de comuns. Cada membro destas sociedades que participa numa organização recebia automaticamente um valor universal e incondicional para suportar a sua ação no mundo. Nos sistemas públicos, os comuns não pagam ou tendem a não pagar os serviços como escolas ou hospitais. Em Portugal foi adotada a política de os jovens não pagarem transportes públicos. As mudanças de foco da propriedade para o cuidado de comuns pode tornar, em muitos casos, talvez na grande maioria, a moeda obsoleta ou de uso focada em contextos específicos, exemplo, entre organizações de comuns, e não entre organizações de comuns e os comuns, que são servidos pelas mesmas. 10.5 mapas das sociedades de comuns. E temos aqui o mapa para as sociedades de comuns, que nos permite, eu vou projetar, e as suas variáveis, para tornar visível o mapa. Portanto, o mapa segue aqui a ideia de uma célula, de um sistema vivo, tem as diferentes partes envolvidas. Portanto, a membrana que está à volta são as sociedades regenerativas, portanto, as sociedades comuns têm como ponto de partida, incluem, transcendem o seu local de cultura, são as sociedades regenerativas, que vimos nos primeiros capítulos deste tomo, e depois dão forma, dão estrutura a estes elementos. Os comuns, o bem comum, portanto, o propósito, tem lá dentro de si o bem comum e o legado, a ética dos comuns, a propriedade dos comuns, a organização dos comuns e a economia de comuns. Portanto, estes são temas de desenho que se tornam específicos, que ajudam a distinguir as organizações de comuns das sociedades, as sociedades comuns das sociedades regenerativas, é porque elas estão a indexar pelo menos estes temas. O futuro pode-nos trazer outros, mas estes estão dentro, elas estão a encontrar uma resposta para cada um destes dilemas. Eu, por exemplo, eu escrevi há pouco tempo um manifesto pelo uso das tecnologias, no uso ético das tecnologias, e se calha dentro da ética dos comuns. As organizações que decidirem seguir aquele manifesto e tornar públicas as suas opções em cada uma daquelas variáveis, estão a tornar visível a ética que estão a seguir e qual é o comum que estão a servir e de que maneira. Não é? Então é essa a ideia que este mapa traduz. E, portanto, digamos que o tomo 2 tem estes dois grandes mapas. O mapa das sociedades regenerativas, que está a abrir no capítulo 1, e o mapa das sociedades comuns, que está a fechar. E é aqui dentro que estão representadas as principais tensões daquilo que eu estou a observar dentro das sociedades regenerativas, deste grande, dos sistemas operativos das sociedades eco, dito de outra maneira. Parar a partilha. De seguida, sistematiza o mapa das sociedades de comuns. Comuns são co-criadores e beneficiários. E aqui, nesta distinção de comuns, inclui-se toda a vida e não só os humanos. Propósito é o bem comum e a criação do legado. A ética de comuns fundamenta-se na minha participação na vida. A organização de comuns organiza a forma como os comuns seguem o propósito de gerir os bens comuns. As propriedades comuns diz que as organizações e a terra são cuidadas pelos comuns e têm em cada momento, são suportadas em nome de todos os comuns, transcende a propriedade. E eu aqui coloquei só a terra e as organizações, mas claro, o dinheiro pode estar a ser gerido, aliás já há esse termo, money stewardship, e que tem já vários dos exemplos que nós demos aqui, incluem-se dentro desta designação de money stewardship, e com as pools de recursos locais, a moeda pode ser um desses elementos que se fazem a gestão. Ou uma determinada moeda, por exemplo, o euro ou o dólar, portanto, podem fazer parte deste recurso que é gerido de forma comum e que não tem um proprietário individual. A economia de comuns é a economia que suporta uma sociedade de comuns e que resulta da ação dos comuns e das organizações
comuns, portanto é uma economia de valores não materiais. A governação dialógica e a colaboração criativa, a cocriação, faz-se a todos os níveis das sociedades de comuns. E o foco é no bem-estar individual, bem-estar coletivo, bem-estar da vida e bem-estar da terra. No anexo 2, Eva apresenta uma lista de livros organizadas por temas que focam alguns dos aspectos que cobri neste capítulo. A organização é minha e muitos dos livros focam nos vários temas, mas eu pus aqueles que me parecem mais principais ou os livros que mais me influenciaram em determinadas áreas de pensamento, digamos assim. Este ponto do bem-estar individual, bem-estar coletivo, bem-estar da vida e bem-estar da terra parece assim um chavão, mas ele tem a estrutura memética por trás, porque, por exemplo, as sociedades tradicionais focaram-se no bem-estar coletivo. E era o indivíduo, não era visto como individual, era o bem-estar do grupo, da coletividade, da sociedade no seu todo maior que era importante. As sociedades de mercado introduzem a ideia do bem-estar individual e, portanto, tudo deixa de ser coletivo e passa-se a focar no indivíduo e é, de repente, a cultura toda individual e o bem-estar do indivíduo. Depois, as sociedades de impacto dizem, epá, não pode ser, isto temos que ir para os ecossistemas, para a vida e para a terra, do quais as sociedades humanas e o social se inclui, e, portanto, de repente, queremos optimizar a variável da vida e da terra. O que as sociedades regenerativas e de comuns, pronto, aqui as sociedades regenerativas vêm trazer esta ideia que não se pode escolher uma delas. Nós temos que cuidar de optimizar as três. E esse aqui é o grande desafio das sociedades regenerativas. É como é que ao mesmo tempo estão a cuidar do bem-estar individual, bem-estar coletivo, bem-estar da vida e bem-estar da terra, não optimizando uma delas, mas sim as três, a rede entre os três e os sistemas entre os três. E, portanto, isso aqui é o grande tema e é o grande desafio que está em cima da mesa para nós podermos trabalhar no presente e que, na minha perspectiva, vai reinventar toda a sociedade. Vai fazer com que nós tenhamos que desenhar e co-criar todas as infraestruturas sociais. E isso é uma oportunidade única para quem está vivo nesta fase e para quem está a nascer neste momento, porque vai poder participar neste projeto universal, na escala da Terra, de reimaginar a sociedade e a vida na Terra para estar em plena harmonia com a vida e com as leis da vida. Não estou a ver projeto mais estimulante no contexto de uma comunidade, de uma humanidade planetária, que não seja este, cuidar da casa comum e criar formas de vida plenamente integradas com a vida na Terra, com o planeta e com o potenciar de cada um de nós e os dons de cada um de nós. E então assim terminamos o tomo 2, terminamos o capítulo 10, terminamos o tomo 2 e vamos ficar por aqui. E no próximo começamos o tomo 3 e vamos pelo tomo 3. Portanto, neste momento cobrimos os dois tomos, sensivelmente 2/3 do livro, não é? E vamos para o último terço. Bem-aja e gratos pela vossa escuta.